senhores telespectadores, no primeiro dia do ano, o que é que eu posso começar por dizer? É evidente, desejo a todos que nos estão a ouvir, que tenham um ano 2005 cheio de alegrias por dentro e por fora, que tenham paz na alma, que tenham paz na família, que tenham êxito no trabalho. Desejo todo o bem. Eu recordo-me de uma quadra popular que eu vi há muito tempo, não sei onde, mas que fixei porque nestas alturas é só que me apetece dizer: eu desejo-vos tanto bem, que outro bem maior não vejo. Só não sei se o mundo tem tanto bem quanto eu desejo. Portanto, um bom ano para todos. E agora vou-lhes falar de um programa que talvez não seja. Talvez seja um programa alegre, mas é um programa muito importante. Vou-lhes falar de coisas muito importantes. Não é alegre porque vou-lhes contar a história de uma mulher que foi princesa, foi rainha, e o título do programa é exatamente este: A Última Rainha de Portugal. Vou-lhes falar da rainha Dona Amélia. Já viram que eu estou a falar aqui diante de uma mesa posta? Era a mesa do Paço da Pena em Sintra, que ela adorava. Era a mesa em que ela tomava as suas refeições, pelo menos quando tinha convidados. Ali sentava-se ela, isso é que era o costume francês. Aqui sentava-se o marido, que era o rei Dom Carlos, e à volta estariam os príncipes, e estariam as pessoas mais chegadas da corte, e tem ao meio um centro de mesa, que é uma peça histórica. É de prata, e é feito pelo mais famoso ourives de Paris, daquela altura, de 1886, representa uma caravela portuguesa, e foi feito por uma subscrição pública que o município de Paris abriu, e que deu, portanto, muitos milhares de francos, e que, para darem à filha do conde de Paris, quando ela ia casar com o rei de Portugal. Ela teve sempre aquilo em grande apreço. É a cidade de Paris que oferece a ela, que era filha do conde de Paris, é uma prenda verdadeiramente real. Para ela, guardou-a sempre como um tesouro. Bom, e é muito, muito emocionante para mim. Quando morreu, legou aquela peça ao Palácio da Pena, porque ela queria que, pelo tempo fora, ficasse ali no centro da mesa onde ela viveu há alguns anos como rainha. Ela além, o rei aqui, e entre os dois a caravela que evoca toda a história e todo o símbolo de Portugal no mundo. Já lhes disse que ela é filha do conde de Paris. Como é que uma filha de um conde é princesa de França? Bom, isto obriga-nos a fazer uma excursão pela história de França, mas é importante saber essas coisas, porque realmente uma filha de um conde, o mais que pode ter é o título de condessa. Ora, ela não era condessa, intitulava-se princesa de França. Portanto, como é que a filha do conde era princesa? Bom, a explicação está na história francesa a partir da Revolução. Como sabem, na Revolução Francesa, que altera completamente a história da Europa, eles guilhotinaram o rei. O rei foi julgado realmente pela Assembleia que representava a nação, entenderam que o deviam condenar à morte e guilhotinaram-no. O rei Luís XVI. Isto é em 1793. Há um período depois muito agitado, um período terrível, que culmina no terror, em que só em Paris cortaram 1500 cabeças. Eles quiseram acabar com tudo o que lembrasse a França anterior à Revolução. O terror e aquela onda de sangue acabou por horrorizar os próprios franceses.
E então, no data célebre 9 de Thermidor, eles cortam a cabeça aos próprios autores do terror. O Robespierre, em 10 de Thermidor, também é guilhotinado. E acaba assim o terror. Eles voltam a um Estado, não é monárquico, já é republicano, mas não há propriamente um presidente, há um diretório. Bom, mas depressa, um dos membros do diretório apodera-se do poder e restaura realmente a monarquia. Esse membro chama-se Napoleão Bonaparte. É um homem de gênio, de facto, Napoleão é um homem de gênio, são muitos aspectos. E ele domina a França. Depois da Revolução, ele conduz os exércitos franceses, tenta fazer um império francês em toda a Europa. Ainda os franceses, ainda hoje, têm muito orgulho no seu Napoleão, imperador dos franceses. Bom, mas é claro, essa terrível aventura em que ele tenta esmagar e apoderar-se de toda a velha Europa, acaba num fracasso. As forças francesas, esgotadas, acabam por ser derrotadas. Napoleão é preso e então restauram a monarquia. E vão chamar um irmão do rei guilhotinado, um irmão de Luís XVI, que é o Luís XVIII. Esse Luís XVIII é um homem prudente, é um homem que compreende perfeitamente. Ele sucede no trono em 1814. Ora, reparem, a Revolução começa em 1789, portanto, tinham-se passado praticamente 25 anos. E tudo tinha mudado em França. Portanto, um rei, em 1814, já não podia ser igual ao rei que foi guilhotinado em 1793. Não podia. Bom, e o Luís XVIII percebeu isso. Foi um rei prudente. Enfim, durante o tempo dele a França gozou de uma certa calma. Ele depois morreu e aí, como ele não tem herdeiros, vão buscar um outro irmão, que é o Carlos X. Esse irmão já era muito mais reacionário. Não, ele queria a França, a verdadeira França, a França antiga, a França gloriosa, a França da grande corte, bom, a França da flor de lis. E é claro, e com esse excesso, ele desencadeou uma revolução muito importante, a Revolução de 1830. Uma revolução sangrenta, são os chamados três dias gloriosos. Paris cheio de barricadas, uma luta sangrenta entre as tropas e os manifestantes, até que o Carlos X é obrigado a ir-se embora. Vai para a Inglaterra. E os revolucionários pensam ainda numa república. Em todo caso, o sentimento monárquico era muito forte em França nessa época. E em vez de uma república, lembram-se de arranjar um novo rei que não tenha nada a ver já com Luís XVI nem com os seus descendentes. Vão buscar um outro ramo da família real, o ramo dos Orleans. E aí o Duque de Orleans é o Luís Filipe, que é um rei burguês, é um rei que já não se chama sequer rei de França. Ele não quer o título de rei de França. Não, senhor, ele não é rei de França. Ele é só rei dos franceses. Porque em França o verdadeiro soberano é o povo. Ele não é o soberano. Ele é o rei dos franceses. Bom, é um rei burguês, que anda sempre de sobrecasaca, ninguém o vê com aquelas insígnias reais. Quando sai do palácio, aperta a mão a todos os guardas, como está, passou bem. É muito popular, anda nas ruas de Paris. Bom, e tenta fazer uma monarquia burguesa. Luís Filipe é o rei burguês. Isto dura bem, e durante o tempo dele, que vai de 1830 a 1848, a França desenvolve-se imenso, sobretudo na Revolução Industrial. Muitas oficinas, muita metalurgia e, portanto, muito proletariado. Em Paris há centenas de milhares de operários. Bom, e são esses operários que, em 1848, fazem
a segunda grande revolução, a Revolução de 48. Aí o nosso Luís Filipe, aflito, ainda tenta salvar o trono e diz, bom, eu vou-me embora, também fugiu para a Inglaterra, mas abdico no meu neto, o meu netinho, que também era Luís Filipe, que era conde de Paris, ele é que fica rei, eu vou-me embora. Mas é claro que os franceses não quiseram saber da abdicação para nada, os revolucionários, e o netinho ficou sempre conde de Paris, nunca chegou a ser rei de coisa nenhuma, e eles resolveram arranjar um presidente da República. Fazem, portanto, eleições para presidentes. Nessas eleições há vários candidatos ilustres e havia um candidato que, de facto, não tinha valor nenhum, a não ser o nome que tinha herdado. Era um sobrinho de Napoleão, pois nas eleições, só por causa do nome, ele ganhou com uma percentagem gigantesca. Havia 7 milhões de eleitores e aí ele teve 5 milhões e meio de votos. O outro 1,5 milhão é que se distribuiu pelos outros concorrentes. Reparem até que ponto a eleição pode falsear a verdade. Bom, e assim se vê, presidente dos franceses, o sobrinho do Napoleão, que logo no ano seguinte faz um plebiscito e dizem, o que é que os senhores querem? Os franceses querem antes um presidente ou um imperador? Claro, os franceses votaram no imperador. E aí temos o imperador Napoleão III, que era um fraco governador. A França conhece no seu tempo um progresso, porque realmente era uma economia em plena expansão, mas ele na política exterior comete erros gravíssimos que levam a França ao esmagamento brutal da guerra franco-prussiana de 1870. Mas, entretanto, o tal menino, o tal conde de Paris, era um homem, continuava a aspirar a ser rei de França. Ele achava que ele é que devia ser o rei. Chegou a fazer uma conspiração com o general Boulanger, uma conspiração que acabou mal, era mal feita e acabou ridiculamente ou tragicamente, porque o pobre do Boulanger, que era o conspirador mor, deu um tiro na cabeça. Bom, mas ele sempre sonhou voltar ao trono de França. Bom, e é a filha dele, a filha mais velha, que é a nossa rainha Dona Amélia, filha, portanto, de um neto de um rei exilado, que passa a vida a sonhar com um trono que não tem. Portanto, ela é de uma família real, mas de uma família real que há muito tempo que não está no trono, uma família real democrática, burguesa, do tal rei que apertava a mão a toda a gente, bom, e portanto aqui em Portugal acharam bem casar o nosso herdeiro do trono, Dom Carlos, com aquela princesa da Casa de Orleans, porque a Casa de Orleans era por tradição a casa liberal, era a monarquia do povo. E assim se faz o casamento do nosso príncipe herdeiro Dom Carlos com a princesa de Orleans, Dona Amélia, filha do conde de Paris. Até lhes devo dizer que esse casamento teve mais consequências para o pai. Eu mostrei-lhes há bocadinho a linda peça de prata que lhe ofereceram de casamento, isso mobilizou meia França, e o governo francês, preocupado, pensou, diabo, este conde ainda nos pode dar problemas. Então, no ano seguinte ao casamento da rainha, o pai dela é expulso de França, é proibido de residir em França, é considerado um perigo político. E a nossa rainha Dona Amélia começa a sua vida em Portugal com esse desgosto, ver o pai expulso da terra, França, que era a sua verdadeira pátria. É aí que começa uma vida de rainha, que vai ser um verdadeiro calvário.
foi criada e educada num ambiente intensamente romântico. Os livros que ela leu são os livros do romantismo e, portanto, é uma jovem francesa ávida de amor, quando lhe tratam o casamento com um príncipe português. Ela tinha preferido um príncipe russo, porque acontecia, ela tinha um problema. Era muito alta, muito alta. Era uma princesa matulona. Tinha 1,86 m, era uma coisa assim. Bom, e, portanto, todos os príncipes eram mais pequeninos do que ela. E uma mulher ter um marido assim mais pequenino, bom, mas o que se arranjou foi o nosso Dom Carlos, também não era nenhum pequeno. Dom Carlos acho que tinha 1,75 m ou 76 m, em todo caso era quase um palmo a menos do que a mulher. E ela tinha essa questão de ser tão grande, tão grande. Por outro lado, casou, apaixonou-se pelo marido, ela era uma grande caçadora, como o Dom Carlos, ela adorava andar a cavalo, e era realmente uma artista na cavalaria, como o Dom Carlos, mas isso durou pouco tempo, porque o Dom Carlos era um príncipe bastante Dom Juan, tinha muitas aventuras, tinha um iate com muitas convidadas e raramente se encontrava com mulher. Isso cria para a Dona Amélia realmente um desgosto profundo, profundo. Estou-lhes agora a falar no quarto da rainha aqui no Palácio da Pena. Ela adorava vir para aqui, estava aqui sozinha praticamente, mas adorava isto. Quem quiser conhecer melhor quem era a Rainha Dona Amélia tem este livro, que são as cartas que ela escrevia, são muitas. Ela escrevia ao Bispo de Coimbra. O Bispo de Coimbra era o confessor dos filhos e penso que o próprio confessor dela. Portanto, ela para ele não tinha segredo nenhum e manda-lhe numerosíssimas cartas durante anos e anos. Essas cartas são cartas simples, enfim, em que ela revela um certo desgosto pela política portuguesa, em que ela diz que os políticos, em vez de tratarem de servir o país, só pensam nas suas rivalidades, nas suas intrigas, e que este país, se fosse bem governado, podia ir longe. Mas, enfim, eu vou-lhes ler só uma, que, a meu ver, revela realmente uma grande mulher. Esta carta está datada já de Inglaterra, do dia 14 de dezembro de 1910. Como sabem, a República é proclamada em 5 de outubro de 1910. A rainha vai daqui para Gibraltar, Gibraltar vai para a Inglaterra e uma das primeiras cartas que escreve é ao seu grande amigo e confessor, que era nessa altura Bispo de Coimbra, com o título de Bispo Conde. Uma coisa lhe direi, e quem, como o Sr. Bispo Conde, tem seguido tão de perto a minha vida, bem sabe que assim é. Do país ao qual tanto quis e sacrifiquei, e que todas as dores, todas as desilusões, todas as amarguras me fez sofrer, não levam senão esta suprema consolação, a consciência do dever cumprido. E sempre, e além das forças humanas, e essa consciência que é o meu conforto, que é a minha força, ninguém me pode dar, mas ninguém me pode tirar. E isso basta-me. É um documento emocionante. É realmente um documento de uma grande mulher, sem dúvida. Esta mulher, que aqui é vexada, ofendida, massacrada, ensanguentada, é expulsa daqui e ao chegar ao exílio diz: desta pátria levo o dever, a consciência de ter sempre cumprido o meu dever. E essa consolação ninguém me pode tirar. E é verdade, cumpriu o seu dever. Foi uma rainha sempre aprumada, sempre de uma enorme dignidade. Foi uma boa mãe e, mais do que isso,
ocupava as suas horas livres aqui em Sintra a desenhar. Existe um livro que se chama exatamente O Paço de Sintra. Não se trata aqui do Palácio da Pena, mas do Paço da Vila. O paço que durante tantos anos foi, no verão, residência real. E ela desenha, a bem dizer, pedra a pedra. Todos os pormenores, tudo isso foi aqui registado por ela neste livro que depois o Conde de Sabugosa fez o texto. Bom, é claro que não pode deixar de se pensar que uma mulher casada que tem tanto tempo para dedicar ao desenho é uma mulher infeliz. Há aí uma aguarela que representa o castelo visto por ela. Reparem, aquele castelo parece um espectro, parece um fantasma. É o castelo que habitava. Esta mulher viveu num mundo fantasma, num mundo de solidão. E, entretanto, procurou fazer todo o bem que podia. Olhem, foi ela quem criou o Hospital Infantil do Rego. Ela preocupava-se muito com a doença das crianças. Foi ela quem instituiu as cozinhas económicas. Isto é uma época de crise e há milhares de pessoas que só comem durante o dia a sopa que vão comer a Santos nas cozinhas económicas. É ela quem cria o Instituto Ultramarino. É ela quem cria os Institutos de Socorros a Náufragos. Ela própria recebeu medalhas porque um dia em Cascais ia a passear quando viu que o barco tinha-se afundado, o marinheiro era velho, estava atrapalhado, estava a gritar e a morrer, e ela, que estava vestida, deita-se à água, nada, ela é uma grande nadadora, e vai ao barco e traz o pescador, salvou-lhe a vida. É ela quem cria o dispensário de Alcântara, que tantas misérias remediou. É ela quem funda a Assistência Nacional aos Tuberculosos. A tuberculose era, nessa altura, um dos flagelos que afligiam o país. É ela quem manda reconstruir as termas de São Pedro do Sul, onde ela gostava de ir. É ela quem ordena que se façam as obras de restauro na sede de Coimbra, que estava ameaçada de destruição, com a ideia de fazer lá um museu de arte antiga portuguesa. Quer dizer, é uma rainha que deixou uma obra de mérito extraordinária. Foi neste quarto que ela dormiu a sua última noite, em 4 de outubro de 1910, naquela cama. A última vez que aqui vim, a cama estava diferente, não tinha estes reposteiros e tinha algo a que eu me referi nessa altura, um pequeno ramo de flores, as últimas flores que lhe ofereceram. Estiveram ali desde 1910 até agora ao último restauro. Tenho muita pena que estes restauros não respeitem certas flores. Era das coisas mais comoventes deste palácio. A rainha viveu no seu exílio, esteve em Inglaterra, depois passou para a França. Quando veio a guerra, a terrível guerra, a Segunda Guerra Mundial, ela mandou hastear na casa em que vivia a bandeira portuguesa, a bandeira da República, porque ela considerava-se portuguesa e Portugal nessa guerra era um país que não era nem pelos aliados nem pelos alemães, era um país neutro, portanto era aquela bandeira todos tinham que respeitar e assim lá viveu, apesar do governo português lhe ter oferecido, se quiser, durante a guerra, venha viver para Portugal, aqui ninguém lhe pode fazer mal. Ela não aceitou e disse: eu quero correr a sorte de todos os franceses. E lá esteve. Depois da guerra acabar, então sim, veio a Portugal. Veio a Portugal, esteve aqui cerca de 2 meses, esteve neste quarto, olhou comovidamente para esta cama, esteve nos lugares, enfim, ligados a toda a sua vida, quis até ir ao Terreiro do Paço, ao lugar onde lhe viu assassinar o filho e o marido. Passou o nosso tempo, vai começar o novo ano e de novo para todos quantos me ouvem, um novo ano cheio de felicidades.